todos, eu sou o Vitor Ramos, sou cirurgião e um dos médicos da equipe da SIM, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de trauma cervical. Por que a escolha desse tema? Porque, apesar de, eventualmente, alguns profissionais que lidam no departamento de emergência, tem hospitais que recebem trauma, não verem esse tipo de lesão no dia a dia, quando presente ela pode acarretar uma grande mortalidade. Isso porque, aqui na região do pescoço, nós temos diversas estruturas, tanto do aparelho circulatório, quanto da via aerodigestiva e também do sistema nervoso, que quando lesadas podem provocar o óbito rapidamente ou então levar a grandes sequelas funcionais para os nossos pacientes. Eu tenho um destaque aqui, a gente vai ver com calma um pouquinho mais para frente, mas a artéria carótida comum, a veia jugular interna, a artéria braquiocefálica, a veia braquiocefálica. Isso só para falar das estruturas vasculares mais nobres. É claro que a gente também tem aqui algumas estruturas até um pouco mais superficiais, mas que podem estar relacionadas com grande sangramento, grande mortalidade, como, por exemplo, até a veia jugular anterior. E entre as estruturas do aparelho do sistema nervoso, eu destaquei aqui o nervo acessório, o nervo frênico e o plexo braquiocefálico. Então, inicialmente, quando a gente vai falar de trauma penetrante, aqui eu já vou fazer um pequeno adendo que a gente vai discutir principalmente trauma penetrante. O trauma raquimedular, que merece com certeza uma consideração e está envolvido em muitos dos traumas contusos cervicais, ele pode ser alvo de uma discussão futura, mas aqui a gente vai focar muito no trauma cervical penetrante. O trauma penetrante, ele é definido como aquele que ocorre uma perfuração abaixo do músculo do platisma. Vamos lembrar que anatomicamente o músculo platisma ele é muito aderido à face subcutânea, então é muito fácil a gente ter um trauma penetrante, um trauma cervical que realmente penetre o platisma. Podem envolver múltiplos segmentos, eu não estou nem só falando aqui das zonas cervicais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas múltiplos segmentos corpóreos mesmo. Vamos lembrar que o pescoço é uma região que, obviamente, faz a conexão entre o segmento cefálico e o segmento torácico. Então, a gente tem que sempre pensar em lesões que podem também acometer o sistema nervoso central mais alto, ou então estruturas da face e também da região torácica. Até 5 a 10% das lesões traumáticas são traumas do pescoço, são penetrantes. E eu trouxe aqui um destaque, uma imagem para a gente discutir rapidamente cinética do trauma, que quando a gente tem um trauma penetrante por um ferimento por arma de fogo, a gente tem esse fenômeno da cavitação, que a gente não tem no trauma penetrante por ferimento de arma branca. O que é isso? Além do projétil delimitar lesões nessa cavidade definitiva, a dissipação de energia ao redor dele vai formar também essa cavidade temporária. Então, às vezes, a gente pode ter uma lesão cavitária maior do que o tamanho do projétil. É claro que é importante a gente conhecer as dimensões do projétil, isso faz parte de quando a gente consegue ter esses dados, a avaliação completa do mecanismo de trauma, mas vamos sempre lembrar desse fenômeno de cavitação. Quando a gente fala no trauma penetrante, a gente tem essas classificações em zonas, zona 1, zona 2, zona 3. O que são essas zonas? Não são zonas descritas como zonas de Monson, e a gente define elas como... Vocês podem encontrar em algumas fontes de literatura pequenas mudanças nas definições que eu vou falar aqui. Inclusive, existe uma modificação publicada na literatura mais para frente, na década de 90, mas que não é muito utilizada classicamente, mas saibam que pode existir essas pequenas variações. Então, a zona 3 é aquela zona que se situa abaixo aqui do ângulo do ângulo sternal, do ângulo do manúbrio e da linha clavicular. A zona 2, ela é entre esse limite superior da zona 3 e aqui o arco da mandíbula, e aqui o ângulo 1, entre o ângulo da mandíbula e a base do crânio. Essas zonas, embora elas já tenham ditado condutas muito frequentemente, até hoje existam cirurgiões que advoguem o tratamento baseado nas zonas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o tratamento é muito mais baseado na sintomatologia, de acordo com os guidelines atuais. Porém, elas são muito utilizadas principalmente para fins descritivos e para nós pensarmos quais estruturas podem ter sido lesadas em cada um desses segmentos. E aí, começando a nossa preocupação. Se eu tenho um trauma na região cervical, primeira
prioridade, lembrando aqui do ABCDE do trauma, vai ser a lesão de via aérea. Essa lesão de via aérea ela pode ser tanto direto pela lesão das estruturas laringotraqueais, seja no trauma penetrante ou então até no trauma contuso que leve a uma desconexão do aparelho laringotraqueal, mas também por uma compressão extrínseca. Um bom exemplo disso, a gente vai ver um pouco mais para frente quando discutirmos lesões vasculares, e se a gente tiver um edema, um hematoma, aliás, expansível, comprimido, que pode fazer uma distorção da via aérea, e o paciente pode perder a sua via aérea, evoluir para uma insuficiência respiratória, para uma situação catastrófica, mesmo se ele não tiver nenhuma lesão especificamente das estruturas do aparelho laringotraqueal, mas sim pela essa compressão extrínseca. A gente divide, isso a gente vai utilizar tanto para a via aérea quanto para trator digestivo e para as estruturas vasculares, a divisão dos sintomas em hard sites e soft sites. O que são os hard sites de via aérea? Então, a ferida soprante, aquele ferimento em que você consegue ver a saída de ar durante a respiração do paciente. Hemoptise maciça, então o paciente que vai tossir muito sangue, um volume muito alto de sangue. Hematêmese maciça, paciente que vomita muito, um volume muito de sangue. Vamos lembrar que aí, além da gente pensar em uma lesão direta via aérea e o trator digestivo são muito próximos, guardam relações anatômicas importantes, principalmente na sua porção mais alta. A própria ingesta de sangue, se o paciente estiver vomitando muito sangue, por exemplo, uma lesão esofágica, pode levar a broncoaspiração importante. Insuficiência respiratória e um hematoma pulsátil ou expansão, já entrando naquilo que eu falei da compressão extrínseca. Então, esses são os hard sites. A utilidade da definição entre hard signs e soft signs a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quais são os soft signs? Então, soft signs são aqueles sinais que eles mostram uma possível lesão, mas eles não estão ameaçando imediatamente a vida. Não significa que eles não têm sua importância clínica e condutas devem ser tomadas. Então, eles são um enfisema subcutâneo, a gente pode sentir aqui, observar, ou a palpação, a gente pode ver crepitando a pele, crepitando o subcutâneo. Hemoptise de menor monta, hematêmese de menor monta, paciente que está disfônico e a disfagia. Muito importante quando a gente vai ver a disfonia e a disfagia do paciente, comparar com ele, fazer uma avaliação dinâmica e perguntar para o paciente, olha, só gosta assim mesmo, você está um pouco mais rouco, e sempre ligar um sinal de alarme para caso esteja desenvolvendo uma disfonia, uma disfagia na nossa frente. Aqui então a gente tem um exemplo de um trauma penetrante, no caso aqui um ferimento por arma de fogo que fez uma lesão direta no aparelho laringotraqueal. Esse paciente, no caso, tinha uma ferida soprante, foi submetido a uma cervicotomia exploradora. Não vou entrar aqui nos detalhes de tratamento cirúrgico, mas dependendo da extensão dessa lesão, do estado do paciente, de outras lesões associadas, às vezes o tratamento pode ser desde uma simples rafia do aparelho laringotraqueal, ou então a confecção de uma traqueostomia, seja ela temporária ou definitiva. Aqui, então, a gente tem um outro exemplo de uma paciente que podem notar que ela já está entubada, foi entubada precocemente. Reparem aqui o ferimento por arma branca que ele está fazendo, ele está já numa transição aqui, né, entre zona 2 e zona 3, mas ele está numa região bem medial, que nos leva a temer pela integridade da via aérea. E aí eu já quero entrar um pouquinho nessa discussão das zonas e lembrar que o paciente pode se encontrar taquidispneico com sintomas respiratórios não apenas por lesões diretas ao aparelho laringotraqueal, mas reparem, essa radiografia aqui é dessa paciente. Então, reparem como o trajeto aqui do ferimento penetrante por arma branca, o trajeto da arma branca, ele se encontra muito próximo da transição cérebro-torácica. Na verdade, ele se encontra na transição cérebro-torácica. Então, óbvio que aqui num paciente desses, além de pesquisar ativamente sinais de lesão da laringe, da traqueia, eu tenho que pensar se ele não pode ter tido alguma lesão torácica, por exemplo, pneumotórax que comprometa o quadro respiratório do paciente. Como que eu vou fazer para avaliação mais detalhada, se eu precisar de uma propedêutica complementar a suspeita de lesão de via aérea? Então, a gente sabe que a tomografia ela tem uma evidência limitada, a sua maior limitação parece ser naquelas lesões pequenas, sem tratamento cirúrgico. Então, embora a tomografia
não descarte a presença de lesões do aparelho laringotraqueal, ela parece descartar aquelas lesões maiores que vão exigir um tratamento específico, mas a broncoscopia, a laringotraqueobroncoscopia, ela é o exame padrão ouro nesses casos e ela deve ser indicada em pacientes com risco elevado. Elas são indicadas se aquele paciente que tem condições hemodinâmicas, que tem condições respiratórias, tanto naquele paciente que a tomografia me deixou dúvida de ter lesão ou não, mas eu quero avaliar com mais detalhes, ou então naquele paciente que a tomografia até sugere que tem uma lesão, mas eu quero ver melhor qual é essa lesão para poder fazer uma programação de um tratamento terapêutico mais eficaz. Vamos lembrar que aqui, quando eu estou falando principalmente da transição cérebro-torácica, a avaliação torácica, como eu já falei, vai ser importante. Então, seja através da realização de uma radiografia de tórax, ou então uma tomografia, se a gente tiver recurso, o paciente tiver essas condições, ou o que a gente pode utilizar bastante no departamento de emergência, é a própria avaliação do ultrassonográfico, o point of care, o POCUS, e no caso o EFEST pode nos ajudar bastante para a gente avaliar se tem alguma lesão como pneumotórax, como neurotórax. O trato digestivo, ele tem uma taxa de mortalidade elevada, que chega até 20%, principalmente quando ocorre um diagnóstico tardio. Aquele paciente que chega no departamento de emergência, essa lesão é negligenciada ou não é diagnosticada, acaba às vezes voltando para casa, quando a gente vai ver, ele tem algum tipo de perfuração, claro que aqui eu estou falando principalmente da faringe, hipofaringe também do esôfago, em que eu acabo perdendo esse diagnóstico. Quais são os sinais? Então, eu vou ter dor cervical, disfagia, odinofagia, hematêmese, crepitação ou também a saída de saliva pelo ferimento. A gente tinha conversado um pouquinho antes sobre a saída de ar pelo ferimento e aqui a saída de saliva pelo ferimento. Como que a gente vai fazer para diagnosticar? Uma técnica que é descrita até hoje nos livros de cirurgia, realmente nos ajuda a fazer um diagnóstico inicial, é o SIP test. O que é isso? É um teste que você dá 100, 50 ml de água para um paciente, obviamente aquele paciente que a gente consegue fazer, ele tem nível neurológico, ele consegue fazer a deglutição, ele está em condições de estabilidade clínica para poder avaliar isso, e a gente pede para ele engolir. Se o paciente tiver dor, esse é considerado um SIP teste positivo, e ele indica em pacientes selecionados a necessidade de uma exploração de uma investigação mais detalhada de possíveis lesões do trato digestivo. A tomografia, assim como a gente viu nas lesões respiratórias, ela não tem uma acurácia muito bem estabelecida. Ela é utilizada de maneira rotineira, mas ela também deve ser, mas uma tomografia normal também não exclui uma lesão digestiva. Então, quando tem uma suspeita alta, eu posso utilizar mão de dois artefatos. Ou um exame contrastado, seja uma tomografia com contraste oral, ou então até um radiografias seriadas contrastadas mesmo, então eu quero ver se tem algum extravasamento de contraste, mas a gente tem uma limitação prática do método, é cada vez menos disponível, né? Enquanto a gente tem as tomografias cada vez mais disponíveis, cada vez menos a gente tem médicos, sejam radiologistas, cirurgiões, energetistas, que estejam experientes em fazer um bom exame contrastado, e o exame padrão ouro acaba sendo a endoscopia digestiva alta, que quando associada com o exame contrastado, tem uma sensibilidade próxima a 100%. Então, se o meu paciente tem um sinal, tem um sintoma de uma lesão do trato digestivo e eu possuo esse recurso, o ideal é a gente tentar fazer uma endoscopia digestiva alta também. Lesão vascular é uma lesão que, claro, preocupa muito no atendimento inicial. A gente tem aqui estruturas extremamente nobres vasculares na região cérvico-torácica, também em base de crânio. Então, eu estou mostrando aqui a carótida externa, carótida interna, a vertebral e a carótida comum. E quando a gente tem essas lesões, a gente pode ter os hard signs. Quais são os hard signs da lesão vascular? Então, eu tenho hemorragia severa ou incontrolável, um hematoma expansível ou pulsátil, um choque responsivo à reposição volêmica, pulso radial reduzido, evidenciando uma pressão arterial sistólica já reduzida, um déficit neurológico compatível com o processo de isquemia, um déficit focal. E quais são os soft signs? Então, ferida próxima ao trajeto vascular, hemorragia menor, uma hipotensão que seja responsiva ao volume, um hematoma que não é pulsátil nem expansível, e são esses os soft signs.
como que eu vou fazer uma avaliação melhor da possibilidade de lesão vascular? Então, exame físico seriado, vou reavaliando meu paciente constantemente. A gente tem que lembrar que na situação de emergência, na situação do trauma, é imperativo a gente ir reavaliando todos os nossos pacientes com muita frequência, já que as lesões e as repercussões clínicas de cada uma das lesões são dinâmicas. A angiotomografia ela tem uma sensibilidade e especificidade muito alta, se feitas com o protocolo correto. Novamente, se o paciente tem condições clínicas, obviamente não estou falando aqueles pacientes com hard sign. E uma opção à tomografia, que tem sua limitação ao método, ela pode servir principalmente numa ausência de recursos da tomografia, mas ela é operador dependente, é a ultrassonografia Doppler, muito realizada pelas equipes de radiologia ou as equipes de cirurgia vascular, e ela parece ter uma utilização melhor nas regiões de zona 2, já que em zona 1 nós vamos ter aqui as limitações pelas estruturas ósseas da base do crânio, e em zona 3 a gente também tem aqui todo o aparelho muscular e ósseo da região do ápice torácico, que pode limitar um pouquinho a avaliação. A terografia ela é o padrão ouro para praticamente qualquer lesão vascular, mas ela é mais utilizada hoje em dia como ferramenta terapêutica do que diagnóstica. Ela é invasiva, ela tem seus efeitos, seus riscos, sangramento, embolizações, exige uma anestesia do paciente, então a gente utiliza ela com uma frequência mais como terapêutico do que como diagnóstico. E é importante aqui, quando a gente vai falar de trauma vascular, pensar nessa entidade, que é a lesão cerebrovascular contusa. O que é isso? Então, quando tem um trauma cervical direto, frequentemente envolvendo fratura de base de crânio e canal carotídeo, ou da porção petrosa do osso temporal, outro mecanismo também é uma hiperflexão e uma hiperextensão, o estiramento dos vasos, contração e C3. O que essa lesão gera? Então, ela vai gerar um processo de embolização e de isquemia vascular. Isso não deveria preocupar, já que em um paciente saudável, nós temos aqui o polígono de Willis, que está representado nessa imagem retirada do Netter, que comunica a carótida interna e a vertebral. Bilateralmente essas artérias se comunicam e formam um amplo arco anastomótico para suprimento do cérebro. Porém, até 80% dos pacientes, dependendo das séries que a gente vai ver de análises de cadáver, apresentam variação anatômica no polígono de Willis. Então, se o paciente tiver uma variação anatômica, ele está bem mais sujeito a evoluir com uma lesão cerebrovascular, uma lesão mesmo que seja unilateral ou apenas em uma das artérias. Qual que é a principal manifestação clínica? Então, é o acidente vascular cerebral. Quando eu estou falando de lesão de território carotídeo, chega a 30% a 40% dos pacientes, e na vertebral um pouquinho menos, 10% a 15%. O manejo, é claro que isso aí vai numa discussão com a neurocirurgia, dependendo da altura em que essa lesão for ocorrer, com a cirurgia vascular, o tratamento de todos os traumas hoje em dia está virando um tratamento multidisciplinar, mas é um tratamento não operatório na maioria dos casos. Frequentemente, esses pacientes têm resultados satisfatórios com anticoagulação plena ou dupla antiagregação. Trouxe aqui um estudo interessante, que foi um estudo prospectivo para buscar lesões cerebrovascular contusas, e esse estudo destaca aqui os principais sinais para a gente pensar em investigar lesão cerebrovascular. Então, são um exame neurológico não compatível com os achados de tomografia de crânio, com as lesões da tomografia de crânio, fratura de base de crânio, síndrome de Horner, fraturas faciais de forma 2 ou 3, fratura de coluna cervical ou lesão de Pats Morris. Então, essas lesões eu tenho que ficar mais atento, seja já pedir algum método de imagem para diagnosticar ou acompanhar meu paciente com revelações frequentes para descartar a lesão cerebrovascular. Aqui uma discussão que talvez caiba mais para a área da cirurgia, mas importante a gente trazer aqui também, que é como fazer a cervicotomia. É claro que existem variações, a gente pode fazer uma cervicotomia incolar, depende de como está seu paciente, de como foi o trajeto desenvolvido pelo objeto traumático que provocou essa lesão, se essa lesão é uni ou bilateral. Mas dos acessos mais clássicos aqui é a cervicotomia na borda anterior do músculo esternocleidomastoide. E a gente está vendo aqui um paciente, aqui a gente já fechou a incisão, mas aqui a gente está vendo nesse mesmo paciente
como que essa visão nos permite acessar tanto estruturas vasculares, quanto aqui para a região mais medial, estruturas do trato aerodigestivo. E agora, mais importante, mais que saber como, é quando eu vou indicar esse procedimento. Então, eu trouxe, como eu falei antigamente, a história do trauma cervical penetrante é bem interessante, varia conforme a época. Então, já tivemos épocas em que a cervicotomia exploratória ela era indicada em praticamente todos os pacientes com trauma penetrante. Já tivemos épocas em que praticamente não se operava pacientes com trauma cervical. E há uma certa discussão entre essa abordagem por zonas ou no zones approach, que é o que é mais utilizado na prática clínica no dia a dia. A por zonas ela vai basicamente indicar que, dependendo do local onde eu tiver o meu trajeto, onde eu tiver o meu orifício, eu vou optar por operar ou não. Atualmente, a gente tem guiado isso mais por sinais e sintomas. Então, aqui, baseado nesses dois artigos, um artigo internacional e um artigo aqui do Hospital das Clínicas, pelo grupo de trauma, ele identifica, ele propõe o seguinte algoritmo aqui que eu adaptei. Então, inicialmente, se o meu paciente tem um trauma penetrante cervical, ele tem algum daqueles hard signs que nós discutimos anteriormente, está indicada uma cervicotomia exploradora. E o paciente precisa passar por uma rápida avaliação, ele tem um risco de um desfecho, um prognóstico muito ruim caso não faça uma abordagem precoce. Caso ele não tenha hard signs, eu vou fazer a pergunta, ele tem sinais? Então ele tem sintomas, sinais de lesão, mesmo que não seja aquelas hard signs? Se ele não tiver, pode, dependendo dos meus recursos, ser optado por uma observação clínica por 24 horas parece ser mais ou menos segura. E se ele tiver algum sinal, algum sintoma de lesão, a gente acaba fazendo a tomografia de base para todos os pacientes, de preferência com contraste endovenoso. Caso a lesão sugerida seja do trato digestivo, a gente pode fazer uma endoscopia. Caso seja respiratório, a laringotracobroncoscopia. E caso seja vascular, a realização da arteriografia. Então, só aqui uns take-home messages para a gente acabar essa aula. Então, a gente teve mudanças importantes de conduta nas últimas décadas, controvérsias envolvendo esses protocolos terapêuticos, atualmente sendo indicada a abordagem mais baseada em sintomas do que na região da lesão em si. As zonas são muito utilizadas ou para a gente investigar as lesões associadas ou então para fins descritivos. Importante a proteção precoce de vias aéreas. Vamos lembrar que aquele hematoma pulsátil, expansão, ele pode evoluir rapidamente com uma distorção anatômica importante da via aérea, com uma insuficiência respiratória. Então, é um limiar bem baixo para a obtenção de uma via aérea definitiva. Pesquisa ativa de lesões associadas. Estejam preparados para uma conversão de uma via aérea cirúrgica. A via aérea no trauma cervical ela é uma via aérea difícil por definição. E o alto índice de suspeita para lesões não só esofágicas, mas respiratórias também, que não podem ser descartadas por tomografia. Em todos os casos, uma consulta precoce com o cirurgião do trauma. Muito obrigado pela atenção. Caso tenham qualquer dúvida, só deixar nos comentários e nós vamos responder. Muito obrigado.